Olá, o meu nome é Márcio De Biasi, eu sou médico oncologista, professor da Escola de Medicina da PUC-RS, em Porto Alegre, e diretor científico do LACOG. Eu estou aqui com o Dr. Antônio Wolff, em São Paulo, num evento Best of ASCO, organizado pelo LACOG, em que nós vamos discutir os principais trabalhos apresentados na ASCO de 2017. Então eu vou pedir agora ao Antônio que ele se apresente e conte um pouquinho para nós, um pouco mais sobre a história dele. Com prazer, Márcio. A minha história, na realidade, começou no Rio de Janeiro. Eu sou formado pela UFRJ no final dos anos 80. Comecei a minha residência aqui no Brasil e depois fui para os Estados Unidos, onde eu fiz minha formação de medicina interna e depois um fellowship em oncologia. Hoje em dia eu sou professor da Universidade Johns Hopkins, da Escola de Medicina, no serviço de mama do Centro de Câncer da Hopkins, e eu tenho outras atividades clínicas também, como eu sou diretor executivo do Translational Breast Cancer Research Consortium, que é um consórcio de 19 programas de mama acadêmicos nos Estados Unidos. Eu sou também Vice Chair do Comitê de Mama do ECOG Akron, um dos grupos cooperativos nos Estados Unidos, e eu também funciono como Associate Editor do Journal of Clinical Oncology. E então é um prazer enorme estar aqui com vocês todos no Best of ASCO em São Paulo, onde tem tido uma discussão fabulosa sobre todos os principais artigos de várias doenças, não só de mama. Mas é legal estar aqui com você conversando sobre alguns trabalhos de mama que foram apresentados recentemente. Bom, então, em nome do LACOG, né, e em nome do Onconews, também queria agradecer a sua presença aqui. E agora a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre alguns dos principais trabalhos na área de câncer de mama. E acho que talvez o primeiro ponto de grande impacto, assim, que na ASCO é a questão do Affinity, né? Todos nós esperávamos resultados, talvez, de maior magnitude de impacto. E eu queria, então, que a gente pudesse abordar essa questão de como valorizar na prática clínica esses achados que são, sem sombra de dúvidas, significativos do ponto estatístico, mas que talvez a magnitude do benefício não seja assim como a gente esperava anteriormente. De certa maneira, os resultados do Affinity não foram muito surpresos. E eu digo isso em função do que a gente já havia aprendido quando teve os resultados do estudo ALTO, que foi a combinação de trastuzumab com o lapatinib, ou seja, o mesmo princípio de inibição dupla da via HER2, mas sabendo que a sobrevida de pacientes com doença HER2 positivos tratados com trastuzumab melhorou de uma maneira muito importante. E aí você começa a ter um efeito teto, onde começa a ser difícil você tentar melhorar ainda mais, onde você tem uma população de risco menor, então o número de pacientes a serem tratados para você poder observar um efeito clinicamente significativo é muito grande. O que a gente está aprendendo, na realidade, é o fato de que não é suficiente mais hoje em dia apenas subdividir os pacientes pelos fenótipos tradicionais, triplo negativo, receptor hormonal positivo ou HER2 positivo. A gente já começa a entender que dentro desses fenótipos existe uma necessidade de separação. Isso é óbvio, por exemplo, na doença de hormônio receptor positivo. A gente sabe muito bem que tem os pacientes muito responsivos, com chance grande de responder a um tratamento hormonal, outros que não responderiam também. E eu acho que isso está começando a acontecer com a doença HER2 positiva também. A gente esperava, obviamente, como você disse, em função do que a gente aprendeu da doença metastática, onde a adição do pertuzumab ao trastuzumab resgata pacientes que tiveram doenças progredindo no trastuzumab, então a gente esperava que a gente teria um efeito grande também na doença adjuvante em geral. Isso não aconteceu de uma maneira significativa para todos os pacientes, mas dá-se a impressão de que existe uma subpopulação com doença, por exemplo, receptor hormonal negativo, ou seja, tem uma doença com um prognóstico um pouco pior, e também na doença de linfonodos positivos, onde então o delta diferencial entre o braço padrão comparado ao braço da combinação se torna talvez um pouco mais clinicamente significativo. Perfeito. Nesse sentido,
Acho que é importante a gente destacar que os autores, quando planejaram o estudo, eles imaginaram que a sobrevida livre de progressão ia ser ao redor de 89% ou 90%, e acabou sendo 94%, então acima do previamente esperado. É um fenômeno que a gente vê na oncologia em diferentes áreas, e com isso o NNT geral, ou seja, o número de pacientes que a gente precisa tratar com esse esquema para beneficiar era ao redor de 100, enquanto que nesses subgrupos de maior risco, como o senhor citou, linfonodo positivo ou receptor hormonal negativo, esse NNT é ao redor de 50. O senhor acha que na prática clínica ficaríamos então à vontade de prescrever esse esquema de duplo bloqueio para esse grupo de pacientes onde parece o número de pacientes necessários tratar para que se beneficie um menor? Eu acho que sim. Você tocou num ponto importante, que isso para todos nós que estamos envolvidos no desenho de novos estudos, é a realidade de que os pacientes estão tendo uma melhora na sua sobrevida, um pouco em função da escolha dos pacientes. Por exemplo, o braço padrão, a expectativa de sobrevida desses doentes foi em função de um estudo que foi desenhado no ano 2000, há 17 anos atrás, que foi o estudo, o BCIRG 006. Os resultados daquele estudo é que foram usados para a definição do braço padrão do Affinity. E então, desde então, com melhoras diagnósticas de imagem, com melhoras na qualidade cirúrgica, qualidade de tratamento de radioterapia, com o uso mais bem feito de tratamentos hormonais, a gente está vendo que os pacientes estão tendo uma melhora sobrevida, não só em relação a menos talvez em relação ao estágio, mas mais em relação ao tratamento multidisciplinar bem feito. Então, isso é uma noção muito importante que a gente tem que se lembrar no desenho de novos estudos. Em relação a qual paciente que eu pensaria em usar o pertuzumab na doença adjuvante, basicamente seria o paciente com estágio TNM maior, ou seja, um paciente com doença nodal positiva, um paciente com tumor maior. A gente não tem ainda a habilidade com estudos moleculares de poder definir dentro da população HER2 positiva qual a população que talvez tenha uma doença mais responsiva ao bloqueio da via HER2, porque pode acontecer no futuro que a gente tenha um grupo, por exemplo, HER2 enriquecido com o uso de ensaios de expressão molecular, que a gente possa descobrir então qual seria a população que teria a chance de ter uma melhor resposta. No momento, eu imagino que seria apenas o uso do estágio TNM, ou seja, principalmente o paciente com a doença nodal positiva e o paciente também com receptor hormonal negativo, onde ele não teria nada mais da quimioterapia a ser feito. Mas talvez a lição mais importante desse estudo é que não só a gente está talvez chegando ao final da etapa de se adicionar tratamentos, a gente agora tem uma oportunidade muito grande de começar a retirar tratamentos. E nesse caso, uma das lições importantes seria o update que foi feito na ASCO do estudo APT, que tinha sido publicado no New England Journal of Medicine em 2015, um estudo que o nosso grupo participou junto com Dana-Farber, onde pacientes com estágio 1, basicamente, ou pacientes com doença de tumores menores de 3 centímetros, linfonodo negativo, foram tratados com um agente quimioterápico, com 12 semanas do paclitaxel e o trastuzumab por 12 semanas e depois a cada 3 semanas para completar os 9 meses restantes. E esses pacientes estão tendo uma sobrevida fabulosa. Então a gente poderia já começar a pensar em outras maneiras para se descobrir pacientes que estão tendo uma resposta boa ao tratamento inicial, onde a gente poderia deescalar, diminuir a quantidade de tratamento. Um estudo que o nosso grupo, o ECOG Akron, está planejando agora, vai ser um estudo onde pacientes com doença linfonodo positivo, clinicamente no estágio inicial, receberiam no momento pré-operatório 12 semanas de um Taxane, acompanhado do trastuzumab e do pertuzumab, e
receberiam cirurgia. Os pacientes que tiverem uma resposta patológica completa, talvez não precisem receber mais quimioterapia. Eles completariam o tratamento local com radioterapia e, a partir daí, complementariam os 9 meses restantes apenas com bloqueio HER2 sem quimioterapia, enquanto que os pacientes com doença residual, na época da cirurgia, esses seriam pacientes considerados de maior risco, então receberiam o tratamento normal com quimioterapia adicional, mais 9 meses de tratamento HER2 e poderiam também ser candidatos a novos estudos. Então, a lição principal do estudo Affinity, e tem um editorial da Kathy Miller, que foi publicado no New England Journal of Medicine também, é a gente começar a pensar na ideia de quem não precisa de tanto tratamento, quem não precisa do pertuzumab e quem poderia se dar muito bem, até menos com menos quimioterapia, por exemplo. Então, esse foi talvez a mensagem mais importante para mim do estudo Affinity. Perfeito, que é um caminho que os cirurgiões já vêm fazendo há algum tempo. Exato. Quem não precisa do esvaziamento axilar. Isso. E agora a gente também começar a selecionar, talvez, quem não precise do tratamento. Menos radioterapia, menos cirurgia, menos tratamento sistêmico. Medicina de precisão, Exatamente. Tratamento certo e necessário. Para o doente certo, que dependendo enormemente de uma acuidade muito grande do patologista, nos dando informações sobre o subtipo do câncer para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis, ou seja, mais uma vez o time de equipe, que a gente precisa todas as peças da equipe funcionando bem. E caminhando nesse sentido da medicina de precisão, eu acho que a gente poderia conversar sobre um outro estudo que foi o Olympiad, né, que agora é num contexto completamente diferente. Então, pacientes metastáticas, né, com câncer de mama metastático, mas pacientes com sabida mutação do gene BRCA1, BRCA2, em que esses pacientes foram então tratados com inibidor da PARP, tendo respostas bastante promissoras e favoráveis, né? Eu queria saber um pouquinho mais da sua opinião a respeito desse estudo. Isso foi um estudo que a gente estava esperando os resultados. É quase que a gente já sabia qual seria o resultado e a gente se pergunta por que demorou tanto. Porque o primeiro trabalho sobre o uso de olaparib em pacientes com mutações germinativas de BRCA1 e 2, na realidade tinha sido apresentado na ASCO há quase 6 anos atrás, mais ou menos, e foi publicado no Lancet. Foi o estudo do Andrew Tutt, onde havia tratado 2 doses diferentes de um inibidor da enzima PARP e pacientes que tinham a mutação germinativa tiveram uma resposta ao olaparib como agente único. E o que foi super importante também naquele estudo foi mostrar que a atividade era presente não independente de receptor hormonal. Tanto o paciente com receptor hormonal positivo quanto negativo se beneficia do uso do inibidor da enzima PARP, nos mostrando que, de certa maneira, a avaliação individual de um paciente sobre o seu estado, se ele tem uma mutação germinativa ou não, passa a ser um fator preditivo. Da mesma forma que a gente hoje em dia utiliza no tumor, avaliação de receptores estrogênio, progesterona e HER2, a gente agora tem que começar a conversar sobre também, talvez até mesmo independente da história familiar, de se pensar de uma maneira mais cuidadosa se estamos chegando à época de começar de uma maneira mais sistemática a avaliar a presença de uma mutação germinativa. E aqui, então, acho que se abre uma perspectiva muito importante do ponto de vista do oncologista clínico, porque até então nós sabíamos que mais ou menos uns 30% das mulheres que têm câncer de mama deveriam ser encaminhadas ao oncogeneticista para uma maior investigação, para investigar melhor essa questão da possibilidade de uma mutação, mas o oncologista muitas vezes não era muito diligente nessa procura, porque não via aqui uma diferença terapêutica, né? Era pelo menos não uma diferença terapêutica daquele câncer que se apresentava, era uma diferença terapêutica para intervenções de redução de risco, para intervenção com familiares, mas agora surge então uma informação de que esse conhecimento a respeito do status mutacional do paciente pode e vai interferir na tomada de decisão na prática clínica diária do oncologista. Então, um novo desafio, né? Porque todos nós então vamos ter que nos
atualizarmos e aprendermos a lidar com a solicitação desses testes, com a interpretação desses testes, porque isso agora começa também a interferir na nossa prática clínica. E você tocou num ponto importante, que vai ser, será que todos esses pacientes precisam ser referidos a um oncogeneticista? É a questão se existe capacidade suficiente para os oncogeneticistas de poderem ver todos esses pacientes. Isso a gente tem problemas no nosso serviço também, onde no momento a maneira mais tradicional é que você mande o paciente para um geneticista, não precisa ser um médico, mas seria uma pessoa normalmente com um bacharelado ou um mestrado em aconselhamento genético, para se fazer uma boa coleta da história clínica e então se tomar a decisão se você vai fazer, se existe um risco de ser um portador de uma mutação germinativa ou não em função de aconselhamento genético. Isso muda a conversa de uma maneira enorme, porque agora não é só apenas o paciente que tem uma história familiar para aconselhamento genético, porque a gente sabe muito bem que em famílias pequenas, ou às vezes se não tem muita noção da história familiar, o paciente pode não ter conhecimento, a gente pode encontrar, digamos que seja uma frequência de 1, 2, 3% no máximo. Isso não é muito diferente do que nós estamos vendo, por exemplo, em câncer de pulmão, onde nós muitas vezes tomamos decisões de se fazer um tratamento com inibidor de ALK, que é uma mutação somática em tumores de pulmão, que ao redor de 1%, 2%, 3%. De certa maneira, a gente está começando a chegar a isso em relação à mama. A diferença é que a gente tem que pensar na brincadeira da história do aconselhamento genético, porque se a gente começar de uma maneira indiscriminada a se fazer o teste de sangue para avaliar a presença de uma mutação germinativa, se nós encontrarmos a presença de uma mutação BRCA1 ou 2, de repente isso é uma informação que tem consequências para o resto da família. Então a gente tem que começar a pensar em novos modelos para poder, número 1, começar a se fazer o teste de uma maneira mais sistemática, mas também estar preparado para lidar com as consequências de um teste positivo depois do fato, e porque isso influencia a família dos nossos pacientes. Perfeito, então a gente segue aprofundando isso, que é a medicina de precisão, né? Agora, antes a gente pensava no inibidor da PARP no paciente com tumor triplo negativo, agora não nos importa se triplo negativo ou receptor hormonal positivo, se a gente identifica, né, a mutação de BRCA1 ou 2, já passa a ser elegível porque a gente sabe que esse paciente vai ter um defeito de recombinação homóloga, que é, vamos dizer, a brecha molecular que a gente precisa para lançar mão dos inibidores da PARP. E, finalmente, abordando uma terceira classe de, vamos dizer assim, estratégias para combater o câncer de mama, a gente sabe que desde 1890 já se usa o tratamento anti-hormonal no tratamento do câncer de mama e nós seguimos aprendendo, né, como manipular a questão do tratamento hormonal no câncer de mama. E nessa ASCO agora, 2017, saiu a atualização dos resultados do estudo Monarch 2, em que a gente utiliza inibidores de CDK4 e CDK6 no contexto do câncer de mama paliativo. O que o senhor pensa a respeito desse estudo? Isso, então, é a continuação de uma conversa que começou há quase um pouco mais de 2 anos, que foi, agora está sendo com o abemaciclib, está sendo o terceiro inibidor CDK4/6, que está sendo, nós temos dados clínicos. Nos Estados Unidos já existem 2 produtos, 2 membros da família que são aprovados para o uso clínico, um que é o palbociclib e o outro que é o ribociclib. E a gente está numa situação que a gente não sabe no momento se nós estamos revivendo a aventura dos inibidores da aromatase, onde nós temos 3 inibidores da aromatase e não conseguimos, apesar de todos os estudos clínicos, diferenciar clinicamente se há uma diferença entre esses agentes. Então, nós sabemos que eles basicamente funcionam da mesma maneira, alterando o ciclo celular. Eles têm uma pequena diferença em relação a toxicidade hematológica, sendo o abemaciclib menos tóxico, mas sabemos, e pode então ser administrado de uma maneira contínua,
mas a gente não sabe se existem outras diferenças de atividade. Então nós teremos que tomar muito cuidado, e principalmente nas nossas discussões com a indústria farmacêutica, porque, em princípio, quando você tem 3 produtos que têm uma atividade clínica semelhante, você esperaria que isso seria um estímulo até mesmo a se fazer uma competição em relação a custos. E eu receio que o que vai acontecer é que isso não vai ter nenhuma influência. As companhias farmacêuticas vão começar a tentar fazer distinções de marketing entre os 3 medicamentos que não tenham nenhuma relevância clínica. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar, principalmente em função do acesso desses medicamentos aos nossos pacientes. Nos Estados Unidos, o custo desses medicamentos hoje em dia é ao redor de $11.500 em doses iniciais, tanto para o ribociclib quanto o palbociclib, $11.500 por mês. E isso, de certa maneira, começa a ser proibitivo. Especialmente num contexto latino-americano, em que nosso poder monetário de ter acesso a essas medicações é bastante menor, e também num cenário científico complexo, porque a gente ainda, o senhor abordou, né, a questão dos 3 diferentes inibidores de CDK4 e CDK6, mas a gente ainda tem que pensar que esses 3 compostos, que a gente ainda não sabe exatamente qual deles vai ser o melhor, onde que a gente vai ter uma vantagem clínica concreta, eles vão ficar em primeira linha, em segunda linha, isso. Vai ser com fulvestranto, vai ser com um inibidor de aromatase. Então existe um sem número de questões que a gente ainda vai ter que aprender a lidar melhor, mas eu acho muito positivo nós vermos diferentes portas se abrindo dentro da oncologia, em que a gente começa a ter cada vez mais opções terapêuticas para esses pacientes. Né? Isso é uma questão super importante. Não há a menor dúvida que funciona. Não há a menor dúvida que você vê uma melhora na sobrevida livre de progressão. A gente não tem nenhum dados ainda sobre a sobrevida global. Então, os 3 agentes melhoram a sobrevida livre de progressão. Mas o que a gente não sabe ainda é se todo paciente tem que começar em primeira linha. A gente não tem estudos comparando primeira linha versus segunda linha. A gente não tem estudos, por exemplo, testando se você deve continuar um inibidor CDK4/6 depois de progressão. Ou seja, um paciente que está recebendo o tratamento de primeira linha com combinação anti-estrogênio com CDK4/6, também, se há progressão, se a gente deveria manter o inibidor e trocar o agente anti-estrogênio, ou se esse paciente passou a ter uma resistência a toda a classe de inibidores CDK4/6. Uma outra coisa importante também é em relação ao paciente recém-diagnosticado. Nem todo paciente tem um volume de doença grande, nem todo paciente é sintomático. E um paciente que está assintomático, mas tem, por exemplo, metástase óssea, é impossível você melhorar a qualidade de vida de um paciente que está assintomático. E todos os inibidores CDK4/6 têm um comportamento semelhante em relação a uma quimioterapia modesta em relação à sua toxicidade. Então, nós vamos, de uma maneira geral, induzir alguma toxicidade, mesmo que pequena, afora a toxicidade econômica, mas uma toxicidade clínica quando se introduz esse medicamento. Então, qual é o paciente que poderia ser tratado inicialmente só com um agente anti-estrogênio? Nosso grupo participou de vários desses estudos com controle placebo, um inibidor da via do estrogênio, combinado com placebo ou com o inibidor CDK4/6, e eu fui surpreso, de certa maneira, suspeitava, porque eu estava vendo muitos dos meus pacientes não tendo nenhuma modificação nos seus valores hematológicos, então eu imaginava que talvez estivesse no braço placebo, e minha suspeita se confirmou no momento quando houve finalmente a progressão da doença, mas alguns dos meus doentes estavam no braço placebo por mais de 2 anos.
respondendo apenas ao tratamento antiestrogênio e tendo uma vida muito boa, obviamente com doença metastática, mas sem toxicidade da doença. Então eu me perguntava, será que esse paciente perdeu alguma coisa por não ter recebido um inibidor CDK4/6 logo de saída? E já que agora eu vou começar na segunda linha para esses pacientes. Perguntas e perguntas a se fazerem para o futuro. Sem sombra de dúvida, né? A gente sabe então que o uso dos inibidores CDK4 e CDK6 induz neutropenia, induz uma série de toxicidades. Então, frente a essa perspectiva de uma nova opção terapêutica, essa pergunta, né? Quem são os pacientes que a gente vai poder seguramente tratar em primeira linha apenas com antiestrogênio, poupando esses pacientes da toxicidade desse tratamento novo, né? E finalmente, para terminar a conversa sobre esse assunto, é a relação do estudo adjuvante. Porque agora, obviamente, os estudos adjuvantes estão começando e a gente, de uma maneira, de certa forma, um pouco indiscriminada, porque nós não temos fatores preditivos que possam nos ensinar quais os pacientes que deveriam receber esse tratamento ou não. Então, de uma certa forma, em princípio, quase todos os doentes com doença receptor estrogênio positivo poderiam ser tratados com esses remédios. Então, mas agora nós estamos começando o tratamento adjuvante em pacientes que estão assintomáticos, tiveram sua cirurgia, o tratamento local, estão recebendo agora 5 a 10 anos de um tratamento antiestrogênio e nós estamos adicionando, em princípio, 1 a 2 anos de um tratamento como o inibidor CDK4/6, que tem uma toxicidade relativa, real, que talvez seja menos tolerada na área adjuvante do que no paciente com doença metastática. E ainda afora disso a questão de aderência do paciente. A gente sabe muito bem que na área adjuvante, perto de 30% dos pacientes não tomam seus remédios de uma maneira consistente. E isso com certeza vai começar a acontecer também com os inibidores orais do CDK4/6. Dr. Antônio, muito obrigado por essa nossa conversa. Acho que foi muito esclarecedor ter a oportunidade de conversar com alguém que está tão diretamente envolvido com o desenvolvimento de todos esses estudos. Então, em nome do LACOG e do Onconews, agradecer a sua presença aqui no nosso evento. Um prazer grande. Muito obrigado.